A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estaremos estudando neste terceiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Lembrando aos irmãos que a primeira aula deste trimestre já está aqui na minha playlist EBD, a Igreja de Cristo, aqui no nosso canal, amém? Essa lição de número 2, irmãos, é para o dia 10 de junho de 2022 e ela tem como tema a sutileza da banalização da graça. Tem como texto áureo lá em Efésios capítulo 2, no verso de número 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Eu costumo dizer, para quem está chegando agora, ou para quem já me acompanha aqui no canal, que nós recebemos, de graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço e nós estaremos vendo no decorrer da nossa lição de hoje. Falando sobre o texto áureo aqui, que pela graça nós somos salvos e vem por meio da fé, não é de nós aqui, não vem de vós, é dom, ou seja, é presente de Deus. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, no verso de número 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ainda lá no verso 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, a respeito ainda da nossa verdade prática, nós temos aqui que a graça não é barata. Lá em Provérbios capítulo 28, verso de número 13, nós vamos embasar este conceito sobre arrependimento. Olha o que diz Provérbios 28, no verso de número 13. Gosto de trazer bastante referências bíblicas, além das que já constam na revista, Diz assim: o que encobre, ou seja, o que encoberta as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, os seus erros, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós vamos ver no decorrer da lição que não importa a cor, credo, o que já fez, quando você não encobre, quando você confessa, quando você se arrepende, você encontra a misericórdia, você encontra a graça de Jesus Cristo na sua vida, e aí sim você passa a ter um novo comportamento e a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Temos como leitura bíblica em classe Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 10. Estarei fazendo menção de alguns versículos aqui dessa leitura bíblica em classe no decorrer da nossa lição de hoje. Haja visto que já fiz aqui a menção do nosso texto áureo, Efésios capítulo 2, no verso de número 8. Nós temos então como palavra-chave banalização. O que é banalização? É tornar comum, é dizer que não tem mais valor algo precioso, Então, caminhando para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nós veremos nesta lição sobre a graça de Deus, ou seja, sobre a doutrina, o ensino da graça. Aí podemos caminhar aqui ainda, dizendo que muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. O que o autor da revista quis dizer aqui? Que ainda existe muita coisa ofuscada a respeito deste ensinamento, mas é bem verdade também que já há um despertar da graça, já há um despertar para o estudo, para o conceito, para a definição, e é o que nós estaremos fazendo na lição de hoje, que tem 4 tópicos, cada tópico com o seu subtópicos. Caminhando aqui para o tópico de número 1, compreendendo a graça. Primeiro subtópico vai dizer: a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus,
foi ele que quis agir com graça. Ou seja, aprove ao Senhor que todos, é desejo de Deus que todos sejam salvos. Isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso de número 21. Então tem que ficar claro que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, ela é ato de Deus. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Segundo o subtópico vem dizendo, a graça é imerecida. Aí o conceito, que graça é um favor imerecido. Significa que ninguém merecia a graça, e nem tinha como merecê-la. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tinha como pagar. E aí lá, em João capítulo 19, no verso 30, nós vamos ver tetelestai, que significa o quê? Está consumado, está pago e bem pago e por um alto preço. Sinopse deste tópico de número 1, Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem. E por isso essa graça é um favor imerecido. O tópico de número 2, nós temos que a graça no contexto bíblico. Primeiro subtópico, a graça, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Nós sabemos ali que Adão, o primeiro homem, foi criado como ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, mas não foi coagido a pecar, lá em Gênesis 2, versos 16 e 17. O que nós podemos aprender aqui? Que nós temos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Adão, ele foi tentado a pecar, mas ele não foi obrigado, ele não foi coagido a pecar. Foi uma decisão dele, de forma livre e voluntária. Ele desobedeceu e pecou, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, no verso 12, a parte do número A. E aqui ainda, irmãos, nós podemos analisar dois fatos desse pecado aqui de Adão. Primeiro fato aqui, isso trouxe consequência, tanto para ele, como para a sua posteridade. Então, irmãos, quando nós caímos na desobediência, caímos no pecado, isso não traz consequência só para a nossa vida, traz consequência para aquelas pessoas que nos cercam, amém? Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. O homem não podia por si só mesmo se libertar. E aí que entrou o quê? A justiça divina. Só que, do mesmo jeito que Deus é amor, Deus também é justiça. Olha o que a revista nos trouxe, aqui, contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. E aí, se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como o meio de justificação. João capítulo 3, no verso de número 16, o texto áureo da Bíblia, Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Já o segundo subtópico vai dizer assim, a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Este texto está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 4, como nós já citamos aqui, que é desejo de Deus que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Que verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ainda neste subtópico podemos declarar aqui que todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Que graça divina? Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Desculpa, irmãos. Ela é universal, mas ela não é universalista. O que prega o universalismo? O universalismo prega que todos, independente de credo, religião, ou arrependimento, ou comportamento, serão salvos. E a Bíblia não nos ensina dessa maneira. A Bíblia ensina, Provérbios 28, 13, que nós já lemos, que aquele que não esconde, aquele que confessa, aquele que se arrepende e deixa, alcançará a misericórdia, alcançará a graça de Deus na sua vida. Então tem aí uns pré-requisitos.
ainda para terminar esse subtópico, ó, todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Lá em Tito, capítulo 2, verso 11, também encontramos este embasamento. Contudo, se torna eficaz na vida daquele que crê. A sinopse deste tópico de número 2, ela vai dizer assim: no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens, por isso ela é estendida a toda a humanidade. Tem que ficar claro que a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça do nosso Deus, né? E ele só exige uma coisa. O quê? Ele exige de nós obediência. Ele exige de nós a santificação, que é um processo, né, que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. O tópico de número 3 vem trazendo a graça no contexto da reforma. Vamos lá entender aqui então. Aqui precisamos destacar, né, 3 características principais. Ó. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao, primeiro, enfraquecimento, segundo, deturpação, terceiro, negação da doutrina, ou seja, do ensino da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Lá em Romanos, capítulo de número 1, no verso de número 17, os irmãos encontram o embasamento, né, para dizer que nós fazemos obras porque somos salvos pela graça. Não é as nossas obras, não são as nossas obras que nos levam à salvação. Esse contexto tem que ficar claro também. E por que, se estava havendo a corrupção do ensino da graça, houve-se a necessidade da restauração? O que é restauração? É consertar aquilo que está quebrado, aquilo que não está funcionando mais, aquilo que vem errado, aquilo que está tomando um outro caminho. Então, a restauração do ensino da graça. A reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, abre aspas, pela fé somente. E, posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, que significa só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras, a doutrina da graça poderia ser restaurada. Então, aqui, irmãos, eles já tinham percebido lá no século XVI que somente através das Escrituras nós poderíamos chegar ao conhecimento, né, ao entendimento e ao ensino sobre a doutrina da graça. Foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Amém? A sinopse deste tópico de número 3 diz assim: a graça no contexto da reforma revela 2 realidades. Primeira realidade, a corrupção do ensino da graça. E a segunda, houve a necessidade da restauração da doutrina da graça. Amém? Então, aqui ainda trazendo este entendimento aqui, nós estaremos caminhando, né, para o tópico de número 4. E o tópico de número 4, ele vem nos trazendo a seguinte explicação: a graça no contexto contemporâneo, ou seja, a graça nos nossos dias de hoje, né? Primeiro subtópico, a graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. O que é uma vida cristã nominal? O que é um cristão nominal? É aquele cristão que só está vivendo pelo nome, né? Como dizer assim, você é evangélico? Sou. Você é crente? Sou. Mas as suas atitudes, as suas ações já estão aí na normalidade do mundo. Só está vivendo, né, de aparência. O evangelho já não está mais trazendo transformação na vida desta pessoa. Ou seja, e o pior ainda, ela está o quê? Mundanizada. Está ainda agindo como uma velha criatura. Está ainda agindo com os princípios antigos antes do evangelho. Então está vivendo aqui, uma vida cristã
nominal, uma vida cristã mundana, né? E aqui ainda o autor da revista vem nos trazendo: de fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangélicos, melhor dizendo, estão causando na sociedade. Nós temos que ser influência. Lembra lá do trimestre passado? Temos que ser sal e luz. Sal, caráter; luz, testemunho para este mundo. Nós temos que causar influência, não sermos influenciados. E tem muita gente hoje que se diz evangélica, mas totalmente o quê? Influenciadas pelos costumes do mundo, pelos princípios do mundo, pelo modismo que o mundo está pregando. E nós temos que ser o quê? Fazer a diferença nesse mundo. Nós temos que ser sal e luz. Nós temos que influenciar, não sofrermos influência, né? E aqui ainda, urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. O que significa esse urge? Sem mais delongas, sem demora. É urgente que nós possamos voltar à palavra do Senhor e viver, como o Tiago vai dizer, não sermos só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E aí aqui, o segundo subtópico vai trazer o valor da graça. Paulo, que é o apóstolo da graça, ele afirmou: vocês foram comprados por preço, lá em 1 Coríntios capítulo 7, no verso de número 23. Comprados por preço. Lembra lá que a gente sempre comenta que nós fomos salvos, pela graça por meio da fé, mas não foi de graça. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O que é esses penduricalhos? São os enfeites, os adornos, as coisas que as pessoas querem vir pendurando, sabe, como cabide no evangelho. Paulo, ele lutou, ele batalhou contra isso, e é o que nós temos que fazer nos dias de hoje, no nosso contexto aqui contemporâneo. Amém? E aí, continuando aqui ainda, irmãos, o apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. Qual foi esse alto preço? O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiro, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Aqui ainda podemos trazer o conceito, lá de João, capítulo 19, no verso de número 30. Vamos lá dar uma lidinha nesse texto, irmão, só para a gente ter um embasamento melhor sobre o que nós traremos aos irmãos. João, capítulo 19, no verso de número 30, fiz essa anotação dessa referência aos irmãos, diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ou seja, tetelestai, está consumado, está pago, muito pago e bem pago. Amém? Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele nos deu o passaporte para a nossa salvação. Amém? A sinopse deste tópico de número 4, ele vem dizendo assim, deixa eu ir lá. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. Temos como conclusão para a nossa aula de hoje. Nesta lição, nós vimos como a graça de Deus foi estendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua, através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. A Bíblia é o nosso manual de fé e de conduta, é o manual do crente. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando, ou seja, continua dando eco em nossos dias. A salvação é somente pela graça. É como dizer assim, a salvação é somente pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça.
é o eco, né? Quero aqui terminar esta lição levando os irmãos a um texto lá em Salmos, Salmo de número 3, no verso de número 8, né? Que vai dizer assim, ó, Salmo 3, verso 8, vamos lá dar uma lidinha, diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, ó, veio da parte do nosso Deus, por iniciativa dele, né? Quando Jesus Cristo foi apresentado pela primeira vez lá no Gênesis capítulo 3, no verso de número 15, vamos lá dar uma lidinha, veio totalmente da parte do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, no verso de número 15, a palavra do Senhor ela vem dizendo assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Então, nós entendemos aqui que com a queda do homem, o pecado entrou no mundo, mas também pela morte, né, de Jesus Cristo, ele venceu, né, a morte, ele venceu o pecado. E o pecado, vamos falar assim, passou a sair do mundo, nesse contexto que estamos dizendo. Aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que alcança a sua graça, aquele que confessa, aquele que se arrepende, aquele que deixa, aquele que não encobre o seu pecado, a sua transgressão, ele alcança misericórdia em Jesus Cristo. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema a sutileza da imoralidade sexual. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida, sua casa, que Deus esteja abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo.